Estenda as mãos aqui para ela, vamos orar sobre a vida dela. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui está a tua filha, Senhor, a tua serva, Senhor, para ministrar, Senhor, a tua palavra, Pai. Então, Senhor, usa o teu vaso conforme a tua vontade e o teu querer. Que não seja ela, Senhor, mas que seja o teu Espírito através da vida dela, trazendo a palavra que precisamos e necessitamos ouvir nesta noite, Pai. No nome santo de Jesus Cristo, e todos dizem amém. Graça e paz, pessoal. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus, né? O louvor pode sentar. E hoje, nessa noite, né, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de seguir a visão. Então, repete comigo. A importância de seguir a visão. Mas, irmãos, dentro desse tema, o próprio Espírito Santo me abriu um parênteses. E dentro desse parênteses estava escrito a importância de seguir a visão. Mas dentro do parênteses estava escrito e está pronto para obedecer. Porque não adianta eu dizer que estou seguindo, não adianta eu dizer que estou conectada se eu não estou apta a obedecer. Eu preciso estar pronta todos os dias para obedecer. Amém? E quando o pastor, ele me fez esse convite extraordinário para estar aqui nessa noite, servindo vocês, ele manda assim no áudio: Gleide, eu estou te dando uma missão. E quando eu sentei para estudar, aquela palavra missão, que a gente até viu aqui, né? Ela saltou no meu coração. E eu disse: Senhor, o que o Senhor quer falar com essa palavra missão? O que o pastor quis me dizer quando ele disse: eu estou te dando uma missão? E o Senhor foi bem claro quando ele disse. Ele apenas lhe disse: estou te dando uma ordem, marche. Sabe, irmãos, e uma missão é uma ordem para que a gente possa marchar. E eu e você, irmãos, a gente nunca viu ninguém marchando para trás. Todo mundo só vai marchar para frente. Irmãos, e essa missão ao qual foi me entregue hoje para ministrar, ao qual é entregue a todos que estão disponíveis para servir, é essa missão que vai nos levar a cumprir a visão. E quando eu perguntava ao Senhor: Senhor, e qual é a visão? O que significa visão? Eu disse a vocês que missão é a ordem para marchar. E a visão é o mapa do destino. Sabe, irmãos? E esse mapa do destino vai nos levar para um destino ao qual nós já sabemos qual é. O reino de Deus. E morar com o papai. Só, irmãos, que saltou ao meu coração algo. O mapa não está comigo nem com você. O mapa está com a nossa liderança. Então, por isso que eu disse que você tem que estar apto a obedecer. Porque se você foi plantado nessa visão, você precisa ir no mapa. E o mapa não está com você, está com a liderança. Então, o que é que eu devo fazer, Gleide? Marchar. Sem olhar para trás. Sem olhar para o que ficou. E nesse mapa, eu quero que você imagine, nesse mapa surge como que uma placa. E nessa placa está escrito assim: alcance o mundo com a palavra da fé, para que vidas sejam transformadas através da verdade. Isso é a visão do verbo da vida. Então, essa é a nossa visão. É com esse mapa que o pastor está. E a nossa parte é fazer com que pessoas sejam alcançadas com a palavra da fé, transformadas.
Irmãos, e no verbo diz assim, é também uma parte, né, dessa declaração, alcançar o Brasil e as nações. Irmãos, mas muitas das vezes a gente não está alcançando o nosso vizinho. Então, irmãos, não queira ir para lugares distantes se você não está obedecendo aqui. Porque quando você faz aqui, quando você é obediente à visão daqui, quando você honra a sua liderança, você está fazendo parte das nações. Porque essa não é a visão para o verbo da vida Itapetim, é a visão do verbo da vida. Alcance as pessoas com a palavra da fé. Mas às vezes, eu me coloco nisso, a gente está vendo grandes lugares, nações e desejando estar lá. Mas na igreja local, no verbo Itapetim, não quer servir, não quer obedecer. Aí eu te pergunto, onde está o teu coração? Irmãos, e aí saltou ao meu coração quando eu meditava sobre isso, né? Gênesis 19, 26. A mulher de Ló, porém, olhou para trás e se transformou em uma coluna de sal. Você pode dizer, Gleide, isso foi lá na antiga aliança. Continua a mesma regra. Ela tinha uma ordem, não olhe para trás. E quem vai marchando, irmão, se olhar para trás, se ficar com o passado, a marcha continua e você perde ela de vista. Porque o foco é na frente. O foco é para a eternidade. O foco é ir junto com a nossa liderança. Mas se eu e você fizer como a mulher de Ló, a gente olhar para trás, a gente vai perder a marcha de vista. A gente vai perder o alvo que está à frente. E o que o condenou essa mulher não foi simplesmente o ato dela virar e olhar, mas foi o coração preso lá. Às vezes a gente até quer ir. Eu estou indo, eu estou honrando. Ah, mas eu queria isso. Eu queria que fosse assim. Eu queria que fosse assado. Ei, irmãos, não é assim. Porque como eu disse no início, o mapa está com a nossa liderança. E a nossa função é apenas obedecer e seguir. E seguir. E seguir. Amém? Então, irmãos, quantas foram as palavras que a gente já recebeu nessa visão? E muitas delas a gente jogou fora, não obedeceu. Então, irmão, que hoje haja um despertar. Para que a gente guarde cada pepito. Nós estamos dentro de uma visão. Nós estamos dentro de algo grandioso do Senhor. Mas muitas das vezes a gente tem desperdiçado o que o Senhor tem nos entregado. E nós precisamos decidir obedecer, caminhar com o coração disponível. Porque você pode dizer assim, eu posso dizer assim, irmãos, fazer uma comparação. A missão é a minha mão. E você precisa estar fazendo parte da visão. A visão é a minha mão. Não importa qual é o dedo que você está sendo. O importante é você fazer parte. Não importa se você está aqui em cima, se você vai à igreja, se você serve as crianças. O importante é você estar conectado. E entendendo, eu não estou aqui fazendo por pessoas. Mas eu estou fazendo porque eu entendi que tudo é para o Senhor. Que tudo vai subir para Ele. Ei, irmãos, eu quero te dizer algo. O Senhor é galardoador. Nada do que você faz com o coração voltado para Ele, você perde. A recompensa já é certa. Não que a gente faça por recompensa, mas Ele é um Pai bom.
Eu vou pular essa parte, né? O Espírito Santo está me conduzindo para falar um pouquinho agora sobre a minha vida. Sobre quando eu cheguei aqui nessa visão. Faz exatamente 7 anos e 11 meses que eu cheguei por aqui. Louvado e engrandecido seja o sangue do Cordeiro. E quando eu cheguei, irmãos, eu posso dizer que a minha vida, eu estava em um quarto escuro. E eu quero que você se imagine um quarto escuro cheio de bagunça. Só que quando você chega na visão certa, no lugar certo, a luz é ligada. E a luz foi ligada. E eu precisava estar disponível para obedecer e ir organizando. E eu já quero dizer algo que o Espírito Santo saltou ao meu coração. Não guarde no guarda-roupa pecados escondidos. Porque o que você acha que ninguém está vendo, o Senhor está te olhando. Então não queira guardar. Queira se organizar. Deseje todo dia, você está errando numa área, Senhor, me ajuda a me consertar. Se não depende de você, depende de outra pessoa, ora por aquela pessoa. Mas decida, irmão, organizar tudo. Sem deixar nada. E isso é quando, Gleide, todos os dias, porque todos os dias a gente dorme e o quarto fica bagunçado. Então não feche a porta do quarto e deixe a bagunça lá, não. Porque Deus, Ele tem te olhado e tem visto tudo. E era assim na minha vida, uma bagunça. Eu vou começar bem do início, né? A gente tinha fechado um comércio, havia muitas dívidas, muita coisa. Eu descobri que estava grávida, Laiane tinha 3 anos de idade. E vocês vão até terminar. E eu rindo, né? Porque no mesmo dia meu sogro perdeu a aposentadoria. Então, irmãos, era um vendaval. Era tanta coisa. Dizia, mas ainda tem Lili. Aí, não, perdeu a aposentadoria. Não tem mais, não. E aí, irmãos, eu pensava, como vai ser, como vai ser, como vai ser. Aí eu cheguei nessa visão. A luz se acendeu. Era lá embaixo. Irmãos, e quando essas luzes se acenderam, o que foi de demônio, eu comecei a botar para correr. Porque, irmãos, como eu disse, né, eu estava em um quarto escuro fazendo mesmo uma demonstração. Mas, irmãos, tem tantas pessoas num quarto escuro, cheio de demônio, oprimindo elas e elas não sabem fazer nada. Porque elas não sabem se defender. Então é responsabilidade minha e você falar de Jesus para elas, para que crie autoridade na vida delas também, para que elas entendam quem elas são. E eu, né, comecei a repreender e as coisas começaram a se organizar. Um dia eu fiz uma oração, né? Eu ainda não sabia muito como proceder, mas eu fiz uma oração ao Senhor. E eu disse, Senhor, eu não sei ainda o que é esse bebê que está no meu ventre. Ô Senhor, e como é que vai ser? E as fraldas? E isso? E aquilo? E eu estava tendo uma conversa muito linda com o papai. Irmãos, e quando eu cheguei na igreja, o pastor veio na minha direção e ele disse, as coisas dessa menina vai vir do norte, do sul, do leste e do oeste. Não vai faltar nada. Sabe, irmão, porque quando você está conectado dentro da visão e você é obediente, Deus traz a resposta exata. Se você está esperando uma resposta de Deus, fica sensível, porque Ele vai falar contigo. E ali, irmãos, foi surpreendente. Coisas chegavam assim. A irmã Daniela, na época, eu não tinha a conexão que eu tenho com ela. Eu mal conhecia ela. E ela chegou com as bolsas de Heloísa. Outro dia eu comentei com ela, ela nem lembrava. E ela chegou e disse, essas bolsas é para sua filha. Tantas foram as pessoas que o Senhor levantou para plantar na minha vida. Porque eu tinha me encontrado, eu estava na visão certa, no lugar certo. Sabe, irmãos? Mas mesmo assim, quando você é achado no lugar certo, você tem que decidir mergulhar. Porque, irmãos, no raso, o mar só traz lixo. Se você ficar à beira do mar, a água do mar ela vai e volta. E ela traz até algumas coisas, mas são lixo. Para que você viva o sobrenatural com o Senhor. Para que você desfrute da atmosfera que há nessa visão, nesse lugar, na palavra da fé. Você precisa
mergulhar. E eu coloquei no meu coração e eu disse: Senhor, eu quero mergulhar. Irmãos, e nos primeiros mergulhos, quando você é criança, eu era um bebê na fé, você se afoga. Porque você não tem noção. Quando você é bebê, quando você é criança, você não tem noção. Mas você precisa decidir mergulhar mesmo assim. E quando eu pensava sobre isso no meu quarto, eu disse: Senhor, eu decidi mergulhar, papai. Ele disse: foi, mas eu levantei salva-vidas. Você entende quando você dá um mergulho, mas que você não está mais só? Porque, irmãos, eu estava mergulhando, mas eu tinha a minha liderança, para que quando eu fosse me afogando, eles fossem lá e me tirassem. Para que quando eu errasse, eles fossem lá e me corrigissem. Para que quando eu estivesse indo na direção certa, eles me puxassem pelo braço e dissessem: aí não, filha, vem para cá, aí é perigoso. Mas para que isso aconteça na minha e na sua vida, irmãos, a gente precisa decidir obedecer. Estar perto, se alinhar, honrar. Porque não tem como eu falar de alguém que eu não estou perto. Não tem como eu imitar quem eu só vejo de longe. Eu preciso querer estar perto. E ali, né, irmãos, mergulhei mesmo. E coisas começaram a acontecer. Se eu fosse contar para vocês as coisas que eu vivenciei durante esse tempo, a gente ia virar a noite aqui. Por isso que eu vou dar só alguns spoilers, né? E quando Heloísa nasceu, bênção demais, coisas demais. Mas Satanás, ele é astuto. E ele queria matar a minha filha. Vocês não têm noção. Ela ficava preta, sem ar. E eu repreendia, irmãos, porque eu já estava na visão. Mas como eu disse, eu ainda era uma criança. E eu dizia: está repreendido, diabo. Só que o diabo, ele é como um cachorro. Você precisa ter autoridade de repreendê-lo. Mas como eu não sabia, o que foi que eu fiz? Liguei para a minha liderança. Eu lembro que o pastor pegou a Heloísa no berço, colocou aquela menina para cima e ele disse: Satanás, solte-a em nome de Jesus. Irmãos, nunca mais. Então, irmãos, você conectado dentro da visão, honrando sua liderança, posicionado e obedecendo, você vai ser livre das ciladas do diabo. Até quando você não sabe, porque eu sabia o que estava acontecendo. Mas tem coisas que estão acontecendo na sua vida, que o seu pastor orando por você é desfeito. Sem nem que você saber. Porque ele está se colocando na brecha por mim e por você. Então não só diga: eu estou perto da visão. Mas obedeça. Se disponibilize. Faça alguma coisa. Irmãos, eu chorava para servir nesse ministério. Eu chorava. O Senhor é minha testemunha. Porque eu precisava me organizar. Na época, eu não era casada. E eu fui me organizando aos poucos. Eu desejava servir, eu chorava. E às vezes pessoas prontas, aptas para servir, dando não para o Senhor. Adiando o dia, não, quando passar no próximo mês, no próximo ano. Porque o meu tempo está pouco. Ei, irmãos, tem pessoas chorando para servir. Você é apto para servir e não quer servir, irmãos? Isso é covardia. Diante de tudo que você for olhar, que o Senhor já fez na sua vida dentro dessa visão. E, prosseguindo, né? Deus fez infinitamente mais. Uma das coisas extraordinárias foi agora saber que o meu nome estava escrito no livro da vida, nessa visão. E que o Espírito Santo habitava em mim. E agora eu e ele era a dupla perfeita. E o diabo que antes me perseguia, agora eu virei perseguidora dele. E o diabo que antes me escravizava, quando eu cheguei nessa visão, que eu descobri quem eu era, agora ele precisa correr. Quando ele me vê, ele diz: ali não dá para mim não. Sabe por quê, irmãos? Porque eu decidi mergulhar.
eu descobri quem eu sou. E contando mais um pouquinho, né? Laiane foi curada nesse lugar. Eu digo nesse lugar, nessa visão. Com apenas um abraço. O diagnóstico de Laiane é para quando ela chegar maior fazer uma cirurgia. E ela disse, não, eu vou ser curada abraçando meu pastor. Algumas pessoas já sabem disso, mas é bom a gente ouvir as mesmas coisas, porque é segurança para a nossa vida. E ela foi curada. Eu já desfrutei de prodígios e maravilhas através dessa visão. Eu já orei por casa, casa chegou. Eu já orei por carro, carro chegou. Mas isso, irmãos, são coisas naturais que vão passar. Então eu acho melhor enfatizar o que Deus fez no sobrenatural. Até nos dias piores. E eu lembrava disso hoje, né? Algumas pessoas sabem, Lucas se engasgou. E eu, por ser mãe, fiquei aflita. Liguei para a irmã Daniele e ela me disse apenas uma coisa. Apenas agradeça. E era só o que eu fazia. Agradecia ao Senhor. Mas devido a eu ter feito muito esforço, irmãos, eu passei um resguardo muito doloroso. Doía até os meus cabelos. Porque eu fiz muito esforço, eu quebrei ali e vieram algumas consequências. E eu lembrava hoje em casa de um dia em qual eu sentia tanta dor. Tanta dor. A irmã Daniela estava lá em casa comigo e eu disse assim a ela, tudo que eu queria era dormir. Porque eu me virava para um lado, me virava por outro. Como eu estou dizendo a vocês, até o meu cabelo doía assim. Parecia que tinha alguém puxando. Minha gente, vocês não sabem a ousadia dessa mulher. Ela disse, é o quê? Ela impôs a mão sobre mim. E minha irmã, foi uma unção. E aquele momento onde era de dor, se transformou em cura, milagre, prodígios e maravilhas. Porque, irmão, eu lembro, e se torna até engraçado, porque quando ela começou a orar, eu comecei a dizer, a unção está no meu pé. E ela disse, está no meu também. E eu disse, está passando pelas minhas mãos. E ela dizia, está passando pelas minhas também. E a unção, irmão, ela tomou conta de todo o meu corpo naquele momento. E eu fui totalmente livre. Porque eu estava perto. E ali depois, adormeci e acordei no outro dia. Porque eu estava segura. Eu sabia quem estava cuidando do meu filho. Então, perto da visão, perto da liderança, é segurança para a nossa vida. O meu tempo já está pouco, né? E eu quero enfatizar algo que o Senhor me lembrou. Como eu disse, o meu desejo era servir. Quando eu me alinhei, minha irmã, você não tem noção de como eu servia no departamento infantil. Era uma alegria tão grande, tão grande, tão grande. E um determinado dia, no dia 28 de junho, há 4 anos atrás, eu estava organizando a minha aula, eu estava sentada na mesa, orando, planejando tudo que eu ia levar para as crianças, me consagrando. E de repente, Laios chegou. Era dia 28 de junho. Vocês já imaginam o que tem, né? E ele disse assim, deixe minha roupa em cima da cama, porque você vai para a igreja, eu vou para a festa. Sabe, irmãos, mas quando você tem segurança no Senhor, o que vem de afronta não te balança. E eu disse, tá certo. Organizei a roupa, botei na cama. E eu disse, pronto, agora eu vou servir as crianças com mais excelência ainda. Eu lembro que eu saí correndo para comprar massa de bolo. Eu fui fazer bolo, fui fazer pipoca. E eu disse, Senhor, eu vou tirar o meu foco dessa informação do diabo. E eu vou focar em servir a Ti. Porque quando você foca no servir ao Senhor, Ele faz o extraordinário. Não é a qualquer pessoa que você vai servir, é ao Senhor. Então dá o teu melhor. E aí eu fui, irmão, servir. E aí eu lá em cima, servindo as crianças. Eu estava ensinando as crianças, eu lembro até hoje, como buscar o Espírito Santo. Eu estava ensinando as crianças, olhem, vocês dobrem, vocês não estão só, busquem ao Espírito Santo. E aí eu escutei na porta do DI. E eu disse, quem é? Era Samuel, da irmã Lila. E ele disse, tia, estão lhe chamando lá embaixo.
E eu disse, tá bom, crianças, fiquem aqui, eu vou. E eu fui. Quando eu desci, lá era uma escada. Eu acredito que quase todos lembram, né? Quando eu cheguei na escada, estava Laizinha dançando e não deixava eu passar. Porque ela estava tão feliz que ela ficou dançando na escada. Guê! Ela dizia, Guê! E dançando. E não deixava eu passar. E eu ficava pensando, Senhor, o que está acontecendo? E quando ela saiu, deu uma brechinha, eu passei. E quando eu cheguei lá na frente, eu vi o meu esposo aceitando Jesus com a roupa que eu tinha passado. Com a roupa que eu tinha passado para ele ir para a festa. Sabe, irmãos? Porque vai chegar determinada situação na sua vida, onde vai chegar uma informação, você vai dizer, não, eu não aceito isso. Você vai ser, ei, irmão, não, decida acreditar no Deus que você serve. Se você disser, ai, Gleide, mas ele não está todo culto, irmãos, eu tenho contemplado o que Deus tem feito na vida do meu esposo. Ao ponto que esses dias ele chegou para mim, isso faz 4 anos, irmão, faz 4 anos que meu esposo não bota uma dose de bebida alcoólica na boca. Então isso só pode ser o Senhor. E eu ainda vou ser mais ousada em dizer, ele ainda vai ser mais intenso do que eu. E vocês verão. E ele me contou, né, um certo dia, que diante de tantos afazeres, diante de um dia de pressão, ele decidiu ir num bar. E ele disse, Gleide, quando eu cheguei na porta daquele bar, algo me disse, não faz isso. Volta. E se eu não consegui nem entrar. Outro dia, ele me contou algo muito forte. Ele disse que chegou num lugar, tinha uns amigos dele bebendo e perguntaram se ele bebia. Ele disse, eu não bebo mais. Disse, mas toma uma coca. E ele disse, Gleide, o rapaz pegou o copo que estava em cima da mesa, que alguém tinha bebido uma bebida alcoólica. Não tinha bebida, mas alguém tinha bebida. E fica o cheiro, né? Disse, Gleide, quando ele me deu aquela coca que entrou dentro de mim, eu botei para fora na frente do povo. Porque quando eu senti aquele gosto, coloquei para fora. Então, irmãos, se isso não for Deus. Então, não me diga, irmãos, que se você estiver conectado nessa visão, você não vive o sobrenatural, porque chegou atrasado. Se você estiver conectado, se você estiver obedecendo, você vai desfrutar do sobrenatural todos os dias. Irmãos, e eu notei tanta coisa, né? Mas o meu tempo é pouco. E eu desfrutei, como eu disse, de prodígios e maravilhas. Hoje eu me ajoelhei ali porque um tempo desse o diabo disse, estás doente do joelho, tu não pode mais se ajoelhar. Mas a unção que está na vida do meu pastor tocou na minha vida. E eu acredito que algumas pessoas viram. Eu faço a minha parte indo para o médico, mas eu fui curada naquele dia. E hoje eu me ajoelhei e eu disse, olha, diabo, tu não disseste que eu não podia? Sabe, irmãos, não fica com o que o diabo está te dizendo. Decide acreditar. Decide se alinhar. Que você vai viver prodígios e maravilhas da parte do Senhor. E eu queria que o pastor Tiago abrisse lá em 2 Timóteo 3:10. Aqui, irmãos, é Paulo falando para Timóteo. E Paulo diz assim para Timóteo: entretanto, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança? Então aqui, irmãos, era uma carta que Paulo estava escrevendo para o seu filho Timóteo. Mas eu quero dizer, se fosse hoje o seu pastor escrevendo uma carta para você, e se dissesse assim: você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. Qual seria a sua resposta? E sabe, irmãos, como eu já enfatizei, sabe por que Timóteo, ele obedecia a Paulo? Porque ele estava sempre perto. Ele observava. Eu creio que Timóteo, ele tinha um olhar de muito amor. Até porque, irmãos, sabe por que Timóteo avançava tanto? Porque ele não só tinha Paulo como um líder, mas como um pai.
Então não tenha seu pastor simplesmente como um líder, tenha como um pai. E sabe o que é que o pai faz? Nos alinha, nos bota no caminho, que é o melhor para a gente. E eu notei assim, quando entendemos o poder da cobertura espiritual de um pai, cumprimos a missão com alegria, pois entendemos que Ele está na nossa frente com o mapa. Então, irmãos, precisa ser com alegria. Não adianta também eu dizer que estou obedecendo, se for uma obediência. Quem aqui tem filho que às vezes obedece, mas é resmungando? Não traz alegria para a gente, irmãos. Então queira ser um filho que obedece, mas com alegria. E eu quero te dizer algo, irmãos. Alegria é algo que é visto na nossa face. Eu estou alegre, com a cara de tacho. Tá não, irmãos? Porque quem está alegre, a gente conhece na face. Eu faço. Pode deixar que eu faço. Ei, irmão, se for para fazer assim, não faça não. Porque não sobre para o Senhor como aroma suave. Vou ter que pular. E agora eu queria que o pastor Tiago abrisse, por favor, lá em Filipenses 3,16. Seja como for, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observe os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Na minha versão diz assim: mas daquela medida que já chegamos, andemos na mesma regra e sintamos as mesmas coisas. Então, irmãos, andar na mesma regra é a gente fazer as mesmas coisas, ler os mesmos livros, ouvir as mesmas ministrações, falar a palavra da fé. Isso é seguir as mesmas regras. E quando dizia assim, sintamos a mesma coisa. E eu disse, Senhor, o que a gente pode sentir é gratidão. Irmãos, nós precisamos ser gratos por tudo que Deus já fez na nossa vida através dessa visão. Foi coisas maravilhosas. Eu sei que não só foi na minha vida, mas se você está sentado aqui, é porque Deus já fez nas tuas. E se Ele não fez ainda, Ele vai fazer. Se você disser, Senhor, eu estou pronto, faz em mim. Ei, irmãos, Ele faz. E eu vou pular, né? Porque já está quase acabando o meu tempo. Mas eu quero ler essa frase que eu notei. Quem anda de longe apenas assiste à história. Mas quem está perto da visão, vive os prodígios e as maravilhas. E eu enfatizei entre parênteses, estejam prontos. Irmãos, e agora eu quero contar algo da parte do Senhor mesmo. Não que não fosse da parte do Senhor a ministração. Mas na madrugada antes de ontem, eu acordei para orar, para buscar por esse tempo. E antes de eu dormir, eu fiz uma simples oração, irmãos. Porque falar com Deus é simples, o povo é quem complica. Falar com Deus é igual eu estou falando aqui com vocês. E eu disse, Senhor, o que é que o Senhor quer falar à sua igreja? Fala comigo, papai. Irmãos, eu tive um sonho, irmãos, da parte do Senhor. Ao qual, irmãos, vocês não têm noção de como eu acordei. Parecia que eu estava dentro de um congelador. De tanta unção. De tanto temor. E nesse sonho, irmão, ao qual o Senhor me mostrou, vai aparecer
aparecer o nome de algumas pessoas. Mas, irmãos, não foi para pessoas específicas. Foi para a igreja. Porque eu orei e pedi a Ele: Senhor, o que o Senhor quer falar para a igreja? E nesse sonho, irmãos, a gente estava em um culto, em uma reunião, na casa da irmã Aparecida. Como que se fosse um culto assim, mas na casa da irmã Aparecida. E lá eu estava, e no final ele dizia assim a mim: Gleide, eu vou andando com as crianças. E eu dizia: pode ir, que Morgana me leva. Eu via Morgana na moto. E eu fiquei de ir com Morgana. Eu estou falando o nome dela porque eu sei que ela permite. E ela veio na minha direção, isso no sonho. E ela disse: Gleide, eu vou dizer com minhas palavras o que ela quis me dizer. Eu preciso ir, porque eu tenho que organizar a casa, eu tenho que cuidar da loja, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu estou com muita pressa. Ao ponto, irmãos, que não deu tempo eu subir na moto. Ela foi se embora e me deixou. E eu ficava sozinha e eu pensava: meu Deus, para que tanta pressa? E eu dizia: mas Senhor, mas está tão perto de casa, é tão perto, eu vou andando. E eu começava a ir, minha gente. Quando eu chegava na esquina da casa da irmã Elisa, ali tinha uma barraca ao qual vendia salgados, algumas coisas. Mas do lado dessa barraca tinha uma senhora sentada em uma cadeira. E o Espírito Santo dizia assim a mim: fale de Jesus para ela. E eu dizia: eu estou com tanta pressa, porque Lael levou as crianças. E eu preciso ir. Agora não vai dar tempo. E eu prossegui, irmãos, e eu não ia falar de Jesus para aquela senhora. Quando eu chegava na esquina da casa do pastor, naquela parte onde é a rua, subindo e descendo. Quando eu chegava naquela esquina, Tainá me acompanhava. Tainá aqui de Bruno. Irmãos, e quando Tainá me acompanhava, eu escutava, irmãos, começava a escutar um barulho de sirenes de ambulância. Vocês sabem aquela sirene da última hora de vida? Era aquele barulho, irmãos. De sirene de ambulâncias. Muitas. E um pedido de socorro. Porque era o último momento daquelas pessoas. Irmãos, e de repente, irmãos, ficava tudo preto. Ao ponto que eu sabia que Tainá estava do meu lado, mas eu não conseguia ver ela. E eu dizia: calma, Tainá, eu vou ligar a lanterna do celular. E o barulho que eu ouvia era apenas de sirene e socorro. Irmãos, e eu tentava ligar a lanterna do meu celular. Eu pegava o celular sobre a minha mão. E eu ficava tentando ligar a lanterna. Mas, irmãos, naquele momento, o mundo todo ficou preto, como eu disse a vocês, e cada vez mais preto, mais preto, mais preto. Quando eu levantei o celular assim para cima, Tainá disse: Gleide, não há mais tempo, é a volta do Senhor. E eu disse: mas Senhor, por que eu não falei de ti para aquela mulher? Oh, irmãos, e o temor do meu coração era: para que tanta pressa? Para que tanta correria? Para que tanta ansiedade? Irmãos, e naquele momento, meu celular caía e eu subia. A sensação de subir era maravilhosa, irmãos. Mas não podemos ser egoístas. Tem pessoas pedindo socorro. Tem pessoas que o Espírito Santo está mandando a gente falar de Jesus e a gente não está indo. Então, para que a gente cumpra a visão de perto, a gente precisa falar do autor e consumador. A gente precisa estar disponível para contar o que Deus fez na nossa vida, para que outras pessoas venham ser plantadas e venham ser salvas. Porque tem pessoas padecendo dentro de Itapetim.
Muitas, irmãos. O barulho era de muito socorro, muitas sirenes. E é mesmo um despertar, irmãos, para mim e para você. Para que tanta pressa? Para que tanta correria? Para que tantos desejos de coisas que ficarão? Se o que mais importa são vidas. E eu queria finalizar com isso. Mas antes de finalizar, irmãos, eu queria que você ficasse de pé. Meu tempo já acabou. Mas eu queria usar 2 minutinhos, irmãos, para dizer algo que o Senhor falou ao meu coração. Porque você pode ter me ouvido esse aviso ao qual o Senhor mandou. E você pode achar, foi só um sonho. Mas eu tenho convicção de quem foi que mandou. E ele disse assim a mim quando eu estava sentada ali. Peço uma testificação. Oh, irmãos, eu não tenho muito tempo. Mas eu preciso testificar que foi o Senhor. Que foi o Senhor que falou comigo para que a gente tenha esse despertar. Irmãos, e eu vou fazer uma simples oração. Mas vai vir, irmãos, sobre vocês. Mesmo algo do Senhor. Para que vocês saibam que foi Ele que mandou esse aviso para mim e para você. Pai, em nome de Jesus, Pai. O Senhor, Pai, falou comigo ali no meu lugar, Senhor. Testifica, Senhor. O sonho, Senhor, qual eu tenho convicção que foi o Senhor que mandou, Pai. Testifica, Senhor, caindo sobre o teu povo, Senhor, algo da tua parte, Pai. Oh, Senhor, eu peço testificação, Senhor. Eu peço que pessoas sejam cheias, Senhor, para que elas entendam, Pai, que foi o Senhor que falou, Pai. Oh, Senhor, porque eu conheço a tua voz, Pai. E eu tenho convicção que foi o Senhor que falou, Pai. Então vem, Senhor, sobre a tua igreja, Pai. Trazendo, Senhor, testificação, Pai. Vem, Senhor, sobre a tua igreja, Pai. Vem, Espírito Santo, sobre o teu povo, Pai, para que eles entendam e testifiquem que foi o Senhor. Para que eles entendam e testifiquem que foi o Senhor, que o Senhor falou. Desperta, 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 porque há vidas padecendo. Desperta, porque há vidas padecendo. Desperta, porque há vidas padecendo, que precisam ouvir, que precisam ouvir